Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Treta, a série da Netflix que estreou dia 6 de abril. Eu sei que esse vídeo ele saiu muito depois do que eu costumo trazer, mas eu cheguei a perguntar pra vocês se valeria a pena ainda trazer esse vídeo e todo mundo simplesmente respondeu que sim. Então vamos falar um pouquinho disso, sobre possibilidades para a segunda temporada e também sobre o final de Treta. Ou seja, esse vídeo vão ter spoilers, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês sabem. Bom, gente, aí em Treta a gente acompanha duas pessoas com convivências completamente diferentes que acabam tendo uma discussão ali no trânsito e um fica super obsessivo pelo outro, fazendo com que cada vez mais essa treta literalmente vá crescendo de uma forma completamente desproporcional, acarretando em grandes eventos e mudanças aí nas suas vidas. Bom, gente, uma das coisas que eu acho que é válido já começar a falar sobre essa série é que a série ela é uma produção da A24 e assim, é uma produção muito bem feita. Cara, a fotografia da série é um negócio assim absurdo. Você vê que tem muita qualidade na filmagem, sabe? Cenas pensadas e tudo mais. E composto a isso, a gente tem um elenco simplesmente incrível. É lógico que o que mais se destaca aqui na série é a Ali Wong e o Steven Yeun, mas eu também quero ressaltar a June. Gente, que atriz mirim maravilhosa. Ela esbanjava fofura em várias cenas. Gente, a cena do sequestro, simplesmente assim, ela dava pena, sabe? Que ela não tinha noção da gravidade que estava acontecendo ali e ela sendo extremamente fofinha. Em outras situações também, né? Quando ela acha que os pais vão se divorciar, então eu achei que ela mandou bem demais. Mas vamos centralizar aí nos nossos personagens principais, né? Porque, no geral, a gente vai falar muito mais deles, obviamente, mas eu acho muito interessante como eles constroem as características deles, né? Porque eu não acho que é só uma característica muito simplista no sentido em que ambos têm vidas diferentes, mas são muito similares, mas na realidade eu acho que tem outras camadas aí que eu queria destacar. Até porque eu acho que isso vai ser extremamente importante até pra gente entender alguns aspectos da treta, como que ela acontece inicialmente. A Amy, né, a gente vê que ela é uma empresária, né, uma microempresária que tá tentando fechar um grande acordo para que justamente ela consiga focar mais tempo na sua família. Só que conforme a gente vai descobrindo mais sobre ela, a gente vê que ela foi muito negligenciada na infância e que ela também não teve muita atenção e que ela justamente contrapõe na criação com a filha, porque é justamente que ela fala: eu queria ter mais tempo para ficar com ela, eu queria mais tempo para nossa família e etc. Só que ela é uma pessoa que claramente teve que crescer às custas do próprio trabalho, né? Então ela não era uma pessoa que era rica, diferente do que a gente vê ali, por exemplo, na Naomi, né? Porque enquanto ela tá tentando ali fazer o acordo com a Jordan, a gente vê muito a diferença delas, como que elas lidam com tudo, e a própria Amy externaliza por diversas vezes incômodos, né? Principalmente com a Naomi, porque elas são pessoas que elas não têm essencialmente noção do quanto que faz falta o dinheiro. Então, por exemplo, a Jordan coloca a Amy em situações que são desconfortáveis assim para ela em alguns momentos, para ver até onde ela tá disposta a fechar esse acordo. Então ela tem muita determinação, mas ao mesmo tempo, né, a gente vê que ela faz de tudo para se encaixar nesse ambiente que não é muito propriamente dela. Tem muito mais a ver, por exemplo, com o marido dela, que veio de berço, né? Vamos colocar dessa forma, apesar da mãe ali, né, até revelar depois que eles passaram aos bocados no passado, mas enfim, e aí ele não tem essa importância tão grande com dinheiro e ele é todo good vibes, né? Eles ficam falando sobre o diário da positividade e tudo mais, e a gente vê que ela faz muito esforço para fazer isso, que não é algo natural dela. E já o Danny, né, a gente vê claramente que ele não teve uma vida muito fácil, ele veio de uma família pobre e ele tem tentado começar o seu próprio negócio. A gente sempre vê, inclusive é interessante, a Amy num ponto um pouco mais avançado que ele. Então, por exemplo, no momento que tem a virada em que as coisas melhoram, ele tá melhor de grana, mas ela tá tipo milionária, super milionária, né? Ela conseguiu o acordo e tal. Então, ela sempre tá um ponto à frente, o que vai ser extremamente importante para a relação deles em certo momento da série, já vou chegar lá. Mas a gente vê que o Danny, ele culpa muito os outros, né? A própria série traz isso, né? A Amy com essa característica
característica que ela não liga muito pros outros. A gente até vê isso acontecendo com a Naomi, né, que ela tem certa preocupação. Ela é um pouquinho fuxiqueira, mas assim, eu acho que a série, aí tá a beleza também, ela trabalha muito bem os defeitos das pessoas, sabe? Então, a Naomi, por mais que tenha seus defeitos, ainda assim, ela tinha sim uma preocupação ali com a Amy, né? Mas voltando ao Danny, a gente vê que ele não tem nada dessa parte assim, good vibes, ele é estressado, ele é explosivo, ele é impulsivo principalmente, né? E aí ambos, de uma forma geral, e é onde eles começam a se encontrar mais nas características, foram negligenciados na infância, tiveram uma infância pobre e estão fazendo o possível para mudar de vida. E aí eu tô falando tudo isso também porque eles também transpassam essa característica dos personagens nos carros deles, né? Os carros, eles são elementos extremamente importantes aí na série, porque muito da discussão vem desse início turbulento ali do trânsito, depois acaba tendo outras coisas na treta deles, mas realmente por muito tempo a discussão volta a essa briga de trânsito. E aí eles ficam até falando, o SUV branca, a picape vermelha, porque são carros muito representativos dessas características que eu destaquei aqui deles. Por isso que eu quis falar, por mais que você tenha assistido a série e tenha entendido isso super bem, eu acho que é muito válido destacar essa parte zen vem ali do SUV branco e essa parte raivosa ali do Danny vem com essa picape vermelho. O vermelho geralmente sempre representa a raiva, né, quando é ambientado, seja em uma cor de luz, coisa assim. E eu destaco isso, inclusive, porque mesmo quando eles têm a mudança de vida, os seus carros eles mudam, mas as cores permanecem, porque a gente vê que essas questões neles, internalizadas, ainda não mudaram. Eles continuam cometendo os mesmos erros, por isso que depois dali um ano, a treta deles continua. Eles dois não só são obsessivos um com o outro, mas como eles também são bastante rancorosos, assim, né? E é muito louco, gente, eu não sei vocês, mas conforme eu fui assistindo a série, eu fiquei pensando que medonho, né? Assim, uma briga de trânsito às vezes acarretar. É lógico, a série, ela acaba escalonando de forma talvez proporcional, não sei, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar aí no mundo, mas aí eles passam a ter todo esse envolvimento. E aí, eu queria falar também sobre o momento em que eles se entendem dentro das problemáticas que eles vão se envolvendo, né? Porque quando a gente tem esses momentos de calmaria dos dois, a gente vê que eles se dão muito, muito, muito bem. E aí eu até preciso dizer que em certo momento da série eu imaginava que eles fossem acabar juntos. O final, ele dá a entender assim, meio que um começa a gostar mais do outro, né? Não chega a ser assim, ai meu Deus, eles decidiram ter uma vida juntos, essencialmente, mas acho que poderia ir pra um caminho assim. Quando eu for falar de algumas coisas abertas pra possível segunda temporada, aí eu desenvolvo um pouquinho melhor, mas é muito interessante como eles se entendem, até porque, né, a série, de uma forma geral, ela faz uma grande analogia à depressão, e conforme eles vão se afundando mais e mais, a gente vê que a série, ela traz esse recurso da terra, né? E é interessante porque quando a gente chega no último episódio, a gente vê exatamente que eles estão ali no fundo do poço. Os dois estão extremamente machucados, eles acabaram um com o outro, ambos ficam sem perspectiva de vida, né? A Amy ali acredita que ela nunca mais vai ver a June, porque a última coisa que ela tinha lido no e-mail é que o George tinha conseguido a guarda da June, e o Danny acreditava que o Paul, o irmão dele, tinha morrido. Eu confesso que eu também achei, viu? Por causa do barulho lá de tiro que a gente ouviu e tal. É lógico, a série ela vai te fazer pensar isso também, e aí os dois ficam assim, meu Deus, a gente acabou com nós mesmos, então ambos se encontram no fundo do poço que eles mesmos colocaram. E eu acho que isso que é o mais interessante, tá, gente? Porque a gente vê ambos cometendo atos errados um com o outro. Vai ter momentos que você vai tendenciar a torcer mais pra Amy, outros mais pro Danny e tudo mais, mas a série, ela mostra que as coisas ali ruins estão acontecendo com eles por atos deles mesmos, sabe? Por exemplo, a Amy, se tivesse vezes que ela tivesse, ouvido o George falar, deixa esse cara, não teria dado continuidade, ou até mesmo o Danny ter ouvido o Paul pra deixar quieto também, sabe? E aí um começa a se envolver com a família do outro, sabe? Enfim, e aí quando a gente chega naquele final, eles estão literalmente ali na terra, naquela terra que a gente via, e tem até um momento, né, que a gente vê um invertendo o outro, o Danny falando como se ele fosse a Amy, tá certo que eles estavam ali no momento de piração do negócio que eles comeram, e a Amy como se fosse o Danny. Só que essa cena, ela acontece justamente porque suas similares são tão equivalentes
que é como se um fosse o outro. E por isso a gente tem aquele final, né, de compreensão. Ambos não precisam falar, eu sofri na infância e tudo mais. E ambos complementam o vazio que cada um sente. E é até interessante, principalmente quando a gente fala dessa analogia à depressão, como eles acabam trazendo aqui características, né, de solidão. Me sinto só, ninguém gosta de mim. Ou o próprio Danny, às vezes, falando ali pra Amy, né, aposto que o George nem tá procurando você, não sentiu sua falta. E aí, no momento que eles conseguem sinal, ambos têm um monte de mensagem. O George, de fato, estava ali apavorado e procurando pela Amy. Então, a série, ela por muitos momentos te põe nesse sentimento dos personagens. Inclusive, tem até alguns momentos que a gente vê situações, vamos dizer assim, mais irritadiças, que é algo bem similar ao que Joias Brutas fez. Eu lembro que quando eu assisti Joias Brutas, eu tava assim, meu Deus, eu tô muito irritada em 5 minutos de filme. E era justamente pra você ter a sensação de como era a vida daquele protagonista. Então, tem alguns episódios que você realmente tá tipo assim, meu Deus, como assim isso tá acontecendo e tudo mais. E é lógico, a gente também numa expectativa de audiência, a gente tá numa posição muito mais julgatória, né? Porque muito provavelmente em algum momento você ficou pensando assim, eu não lidaria dessa forma. Mas a gente não tá falando da gente, a gente tá falando daqueles personagens e dessa analogia que eles estão fazendo e que como a depressão, de fato, é cada vez se afundar dentro dos seus pensamentos, dentro da sua obsessão interna. Então, a relação deles tem muito a ver com isso, né? Tem um certo momento até da série, acho que é o próprio George que fala pro Danny, né, que achava que era o Zane, falando, você devia conversar com a Amy, ela também tem depressão. Ele, não, como assim eu tenho depressão, sabe? Então, a própria série, ela traz isso pra cima, mesmo que não fique só na analogia, sabe? Então, eu achei muito interessante como essa relação toda foi construída entre os personagens. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, e talvez seja uma opinião um pouco impopular, apesar de eu ter gostado muito e destacar todas essas questões de produção, elenco, cara, direção absurda, e o texto é muito bem escrito, tem diálogos aí importantíssimos. Eu acho que o 10º episódio, por mais que você espere consequências do que acontece ali no final, e a gente não essencialmente vê isso, o texto é maravilhoso, é muito conclusivo com a mensagem da série e também para a história. É uma história bem conclusiva. Tem sim aberturas para uma possível segunda temporada, mas ela é bem conclusiva. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de enxergar tudo isso, não foi uma série que eu amei, como eu tô vendo a galera amar de uma forma geral. Tiveram alguns momentos que eu me incomodei um pouquinho sim com o ritmo da série. Eu acho que eu tiraria aí uns 2 episódios. Eu não acho que seria uma história que essencialmente funcionaria como filme, até porque eu acho que nesse formato de série faz muito sentido, porque ele realmente precisa de alguns pontos de virada, principalmente nessa virada aí quando ambos ficam bem de vida, né, e conseguem seus objetivos. E é até interessante, né, eles conseguem os objetivos quando eles estão focados neles mesmos, né? Então, assim, eu tiraria uns 2 episódiozinhos aí pra ter um ritmo um pouco mais, assim, porque eu lembro que, principalmente na primeira parte da série, em algum momento eu fiquei, eu já compreendi, porque eu até assisti a série um pouco devagar, não foi uma série que eu super maratonei. Na realidade, gente, pra vocês terem noção, eu tô assistindo ela desde a estreia e eu fui assistindo um episódio ou outro, então não foi uma série que, tipo, me pegou nessa rushada, eu acho que justamente pelo ritmo. Mas assim, é uma percepção, acho que muito pessoal também. No mais, assim, a série ela é muito bem produzida, como eu falei. A história é super compreensível e principalmente numa época que a gente fala tanto sobre originalidade, a gente tem algo aqui muito único, muito original. Não é à toa que essa série ela tá se vendendo no boca a boca aqui no Brasil. E eu falo até que eu assisti porque eu tinha visto que lá fora tava com 100% no Rotten, né? Os críticos realmente estão aclamando bastante a série. E aí, dito tudo isso, né, muito provavelmente é um sucesso que a Netflix não esperava. E muito se pergunta, vai ter uma segunda temporada, né? Tem entrevista que o diretor já deu que ele fez pensado realmente para uma temporada. A série ela foi vendida como minissérie, mas nessa mesma entrevista, Rolling Stones, ele falou que ele tem sim ideias para dar uma continuidade. A única coisa que ele queria realmente ter essa sensação de encerramento. O que faz sentido, né? Porque se não fosse possível uma segunda temporada, não ficava uma história aberta. E eu sinto realmente que a gente tem algo bem conclusivo quanto à história desses protagonistas. Entretanto, acho que tem aspectos aí que podem movimentar uma possível segunda temporada, que ainda não foi confirmada pela Netflix, mas acho que depois do sucesso, algo meio que nem Round 6 foi, assim, tá certo que Round 6 foi catalisador, o sucesso mundial, né? Eu acho que Treta tá um pouquinho mais singelo ainda, mas ainda assim
tá bem falado, né? Então acho que pode existir uma segunda temporada. E aí eu vou falar o que eu gostaria de ver que fosse desenvolvido, que ficou aberto de certa forma aqui nessa primeira. A primeira coisa é a gente ver de fato consequências ocasionadas pela morte da Jordan, né? Gente, inclusive a morte dela foi um negócio surreal. Eu fiquei assim horrorizada, mas acho que não só pra Amy essencialmente, porque é até interessante, né? A Amy é uma pessoa que acaba também usando as outras pessoas, né? E aqui ela claramente também usou a Jordan, né? Porque ela só queria salvar a filha dela, não importa. E ela pensou como que seria uma forma fácil de conseguir esse dinheiro e tal, mas consequências também na Naomi, porque aquilo só aconteceu porque ela fechou a porta antes do que a Jordan falou que deveria, sabe? Então eu acho que seria interessante até desenvolver mais. Eu acho que a Naomi é uma personagem que acaba ficando num destaque um pouco tímido e eu queria até ver mais da personagem. Eu gosto muito dessa atriz. Eu acho que, por exemplo, ela em Emily em Paris, ela se destaca muito, muito. Eu sempre gosto de tudo que ela faz. Teve alguma obra recente também que eu assisti, eu falei assim, meu, essa mulher é maravilhosa, ela precisa de mais destaque, precisa de uma série só dela, sabe? E eu ia gostar de ver mais desenvolvimento pra ela, até porque a gente viu que tiveram algumas mudanças aí com o irmão da Jordan e tal. E também, né, ver como que vai desenvolver a relação do Paul e do Danny, porque o Danny lá naquele momento falou que ele tinha jogado fora as aplicações da faculdade, ou seja, ele poderia ter tido uma vida totalmente diferente. Foi aí o Danny sendo egoísta, né, querendo, que nem ele falar, eu queria que nós fôssemos iguais e tivéssemos as mesmas oportunidades e tal. E ele poderia estar numa vida diferente. E ele fica sempre nessa de, eu tô te protegendo, eu vou cuidar de você e dos pais, sendo que poderia ser ao contrário. Talvez ele não quisesse ver isso, né? O irmão mais novo cuidando dele na realidade, enfim. Mas eu acho que seria legal ter um desenvolvimento maior, assim como o desenvolvimento da relação da Amy com o George, porque a gente viu que ele estava muito preocupado ali com ela. Então eu consigo ver uma tentativa de reaver o casamento e eu acho que para Amy seria positivo, principalmente por causa da June, mesmo que ela fale aquelas questões, né, sobre a maternidade dela com a June relacionada à infância dela ali no final, mas ainda assim, o problema estaria ali, né, pelo que a gente viu no final. Agora, Amy e Danny se entendem, se complementam. Então, será que talvez no final eles acabariam juntos? Ou essa tensão entre os dois vai fazer com que eles entre em um novo ciclo de treta, sabe? E por último, mais não menos importante, também tem a questão ali do Isaac, né, que foi pra cadeia. Quando ele tá ameaçando ali a Amy, ela até fala assim, no máximo você pegaria uns 5 anos. Eu não sei se ela falou pra ter uma visão mais positivista, né, da situação, porque querendo ou não, ele tá sempre voltando pra prisão, então eu acho que ele teria penas maiores, até mesmo por causa da morte da Jordan, né? Não sei se ele pegaria uma pena maior aí, mas se a gente estivesse falando de 5 anos, realmente, pode ser que a gente visse consequências também do que aconteceu naquela noite. Às vezes ele, de novo, querendo vingar o Danny de alguma forma. É lógico, eu acho que a série ela é muito genial para se tornar repetitiva. Eu acho que se o criador falou que ele tem ideias a mais para complementar essa história, seriam coisas novas, mas eu tô falando aqui mesmo essas coisinhas que ficaram um pouquinho abertas, que talvez eu gostasse de ver um pouquinho de desenvolvimento, não que a história da segunda temporada precisa ser nisso. Isso daqui que eu tô falando são coisas que talvez resolveriam em 1, 2 episódios, sabe? E aí a gente teria uma nova história aí pela frente. E outra possibilidade também, né, dito tudo isso, é que tenha um salto temporal, mais ou menos que nem foi ali de um ano para o outro, quando ela conseguiu o acordo e tudo mais. Talvez ter uma mudança um pouquinho maior, até para ser recente esses eventos, ou se tiver um salto bem maior, talvez a gente veja realmente coisas completamente novas. Novas tretas, novos envolvimentos, mas ainda assim, essa relação da Amy com o Danny ainda vai dar o que falar se a gente tiver uma segunda temporada. Bom, gente, como eu citei, né, a gente ainda não tem oficialmente uma segunda temporada confirmada no momento que esse vídeo está sendo gravado. Então é lógico que são projeções, mas pode ser que a história ela fique muito bem fechada, assim como o criador pensou, e a gente tem essa minissérie aí que foi muito legal
de acompanhar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série, o que vocês acharam dos eventos, como eles aconteceram e o que vocês acharam desses personagens de uma forma geral. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!